Eu sou Cesário Candi, sou dramaturgo, sou ator, sou animador cultural e um dos fundadores do coletivo teatral CIA de Arte Popular de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E este é o nosso segundo encontro, o segundo episódio de Falando do Meu Quintal para falar um pouco do mundo. São depoimentos, reflexões, vivências, memórias sobre o meu processo de criação, calcado nos saberes e fazeres da cultura popular. E como tudo isso influenciou e influencia a minha dramaturgia. E para quem ainda não assistiu o primeiro episódio, Primeiros Passos Rumo às Palavras, está disponível no YouTube. Clica lá no canal. Não precisa prática, nem tampouco habilidade. Sejam muito bem-vindos. Este é o nosso segundo encontro. Uma flor de cada lugar para o meu jardim vou trazer. Olha eu aqui de novo, chachando. Olha eu aqui de novo, para chachar. Eu dancei muito forró. Oh, coisa boa da moléstia. É sempre... É sempre com o ombro levantado. Eu tenho até duas teorias para quem me pergunta do meu pescoço curto. Primeiro é de tanto dançar forró. E segundo, é porque quando eu era criança, tinha sempre um adulto que chegava e falava assim: cresce, meu filho, cresce e vai pro Rio de Janeiro ganhar dinheiro. De tanto bater na minha cabeça, o pescoço foi encolhendo. E seguindo os conselhos, eu vim pro Rio de Janeiro. Quer dizer, meu pai veio primeiro. Como muitos nordestinos que deixam a sua terra natal em busca de uma vida melhor, meu pai veio tentar a sorte na cidade maravilhosa. Ficamos lá, minha mãe, eu e minha irmã, por 2 anos, até que ele foi lá nos buscar. Nos trouxe para Duque de Caxias, Baixada Fluminense. E foi na escola, através de um professor que montava peças curtas com os alunos, que eu tive o meu segundo contato com o teatro, com a dramaturgia. Nessa época também eu ganhei a minha primeira máquina de escrever. E foi nessa máquina que eu escrevi o meu primeiro sketch. O primeiro a ir para a cena com atores mais experientes, chamado A Farsa do Fanático Sofredor. Participamos de alguns festivais e ganhamos alguns prêmios. E agora? Voltei para a máquina, revivi minhas memórias, busquei as minhas lembranças, até que... Pois é, na vida sempre tem um até que. Minha mãe, sempre que me via lá no tec-tec da máquina, dizia: olha, quando eu era criança, meu pai lia um cordel pra gente que aquilo dá uma peça de teatro. Ela falava dessa maneira: aquilo dá uma peça de teatro. E falava e repetia, e ia visitar o Nordeste e voltava, falava: olha, eu não achei o cordel. Um ano ela foi e trouxe esse cordel. Quando eu era criança, eu escutava meu pai ler um folheto. E eu gostava muito. Aí passou-se o tempo e eu sempre pensava que esse folheto dava uma peça de teatro. Aí eu fui lá no norte, cheguei lá, procurei, encontrei o folheto já velhinho. Aí eu trouxe, dei para Cesário, para ele se inspirar na peça do Simão e a Morte. Minha mãe me entregou aquelas 4 folhinhas já amareladas pelo tempo, esfarelando. Eu li e foi um gatilho. Foi um gatilho na minha memória. O Bumba Meu Boi, as carpideiras, as festas religiosas, o aboio do vaqueiro. Aquilo tudo me veio na mente e em uma semana eu escrevi A Incrível Peleja de Simão e a Morte. E seus textos têm revelado um autor consciente, bastante observador do gênero humano, e a cada texto que ele escreve há uma depuração, um acréscimo, um crescimento que faz com que cada vez mais ele domine a narrativa, tendo cuidado muito grande com a história que ele está querendo mostrar ou está querendo contar, e sobretudo com uma facilidade enorme de escrever diálogos de uma forma fluente, que você fica pensando que está ouvindo alguém conversar ao seu lado. Isso é um ponto positivo, porque faz com que os textos fiquem bem claros, não haja hermetismo nenhum e qualquer espectador possa entender.
Impossível falar da minha dramaturgia, do meu processo de criação dramatúrgico, sem falar da Companhia de Arte Popular. Olha, eu particularmente acho que há fortes elementos da cultura popular presentes na obra teatral do Cesário. Sua escrita cênica é composta por aqueles tipos regionais que povoam o imaginário nordestino. E isso é ótimo, porque faz com que sua dramaturgia atinja um alto nível de comunicação com a plateia. Os textos de teatro dele são sempre carregados daquela matéria comum que vem do homem do povo. São personagens que a gente identifica facilmente, tanto nos meios rurais, como em qualquer periferia do nosso país. E isso só acontece porque o Cesário não escreve de cima para baixo. Ele carrega a simplicidade em sua dramaturgia porque ele escreve sobre sua gente. Foi a partir da companhia que o meu trabalho se firmou. Descobri Ariano Suassuna, um dramaturgo paraibano como eu sou, e virou minha grande referência. Inspirado no Babau, nos Mamulengos de Pernambuco, escrevi A Farra de Benedito na terra de João Redondo. E lembrando muito da história do meu pai, que saiu do Nordeste em busca de uma vida melhor no Sudeste, me surgiu A Farsa do Amor Acabado. Desce a flor, se joga no ar e se casa numa canção. Quando encontra a melodia, faz festa no coração. Fiquei encantado com a forma como Cesário escreve para teatro. Ele fala da cultura popular, fala daquilo que tem dentro do peito do povo, dentro do nosso peito, de uma forma muito bacana, muito tranquila. Ele fala do que é pessoal, falando do que é global. Fala do que é único, falando do que é plural. Fala do que é individual, falando no coletivo. Isso é muito legal. E como eu costumo dizer, a cultura popular é o que costura a unidade desse país, do Brasil. Então o Cesário fala dessas coisas de uma forma muito bacana, Ele fala do popular de uma forma muito própria, muito bonita. A primeira vez que eu tive contato com a dramaturgia do Cesário foi no Festival de Teatro La Rio das Ostras. Não me recordo muito bem o ano exato, não, mas algo ali em 2007, 2008, por ali. Nós estávamos com um espetáculo infantil, que tinha uma pegada nordestina no nosso espetáculo, e aí eu assisti o Simão, Peleja de Simão e a Morte, lá nesse festival. E eu lembro que eu fiquei muito feliz de assistir aquele trabalho, porque a gente vinha de uma pesquisa em repente, em cordel, para montar o nosso infantil naquela época, e quando eu parei, sentei e assisti o Simão, muito daquelas coisas que eu estava pesquisando eu estava vendo na minha frente, sabe? Então foi muito bacana ver aquilo. Assisti também o Lixo no Lugar Errado, Tô Fora. Eu assisti também a questão do Meias Verdades, que ele vai para um outro caminho. Mas o que eu posso dizer é que nesses 3 trabalhos do Cesário que eu tive a oportunidade de assistir, e todos eles eu assisti mais de uma vez, dá para perceber o quanto tem do Cesário, do próprio Cesário, em cada uma daquelas histórias. Ele, de alguma forma, ele consegue trazer questões que ele viveu, situações pelo qual ele passou, ou que alguém contou para ele, e ele ressignifica aquilo em torno de ficção e leva para o palco, A gente vê o Nordeste, a gente vê o Educador, a gente vê o Homem Cesário, a gente vê todas essas facetas dentro das dramaturgias e dos personagens que o Cesário escreve. Então, é um autor muito corajoso, porque se expor dessa maneira, colocar tanto de si próprio para o público, requer uma coragem muito grande. E o Cesário faz isso com maestria. E este foi o nosso segundo encontro. Aguardo vocês no próximo vídeo, Ganhando o Mundo. Até lá!